Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações. Ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto que hoje nós vamos rezar está guardado pelo evangelista Lucas, no capítulo 13, versículos de 18 a 21. E Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? É como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu jardim. Cresceu, tornou-se um arbusto e os pássaros do céu foram fazer ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou, escondeu em 3 porções de farinha, até ficar tudo fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, Jesus ainda está aqui ensinando o povo lá na sinagoga, onde ele tinha curado aquela mulher encurvada. Então agora ele dirige a palavra ao povo. E Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Certamente não é a mostarda como nós a conhecemos hoje, mas se tratava de uma árvore, muito comum na terra de Jesus. E ele vai dizer que era a menor das sementes, pequenininha, quase que invisível, como a semente da mostarda nossa hoje também, muito pequenininha, mas que jogada na terra, ela por si só tem a força de germinar, de brotar, de tornar-se uma grande árvore e que em seus ramos vem fazer ninho os pássaros. Essa é a força do reino de Deus, que às vezes nós nem percebemos, nem temos a noção, mas que Deus todos os dias semeia no nosso coração, semeia no terreno do nosso coração, para fazer crescer. É verdade que nós temos que ter todo o cuidado para que essa semente germine, para que essa planta cresça e para que nós possamos colher o fruto dela
em nossa vida e no seio de nossa família. O reino é essa semente pequena, mas de uma força incomparável, mas que precisa contar com a colaboração da terra do nosso coração. E aqui continua valendo a parábola do semeador. Aquele semeador que semeia a semente do reino, a semente da palavra, em uma terra boa, e ela produz muito fruto. Jesus vai comparar o reino também como um fermento. Veja bem, a expressão que Jesus usa, como a mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. Olha só, era quase 3 quilos de farinha. E essa mulher escondeu ali o fermento. O fermento estava de tal forma misturado à farinha que todo mundo que olhava via a farinha. Ninguém era capaz de detectar ali o fermento, de tal forma que ele estava misturado na farinha. Mas se podia ver com clareza o efeito do fermento. Não se via o fermento, mas era notável o efeito do fermento, porque é ele que fazia a massa crescer. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Semeado no nosso coração, ele nos faz crescer. Ele nos faz crescer nessa dimensão espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje vamos rezar a Deus, pedindo a Ele que nos dê a graça de acolher no terreno a semente do reino, no terreno do nosso coração a semente do reino, e na farinha do nosso coração o fermento do reino. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, fecunda em nós o Teu reino e nos faça crescer para a maior glória do Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.